E aí, bora mergulhar nos códigos quase invisíveis que governam as nossas ações do dia a dia? Hoje a gente vai falar sobre esquemas de reforçamento e como eles, sem que a gente perceba, acabam moldando os nossos hábitos. Sabe aquela situação? A gente pega o celular para ver a hora e quando se dá conta já se passaram 20 minutos rolando o feed. Mas, ao mesmo tempo, manter uma rotina de exercícios parece uma batalha diária. Isso vai muito além de ter ou não força de vontade, viu? Existe uma ciência bem poderosa por trás de tudo isso. Pois é, a resposta está nesses, digamos, roteiros que rodam em segundo plano na nossa mente. São os esquemas de reforçamento que determinam a força e a frequência dos nossos hábitos, operando de forma silenciosa para construir o nosso dia a dia. Vamos entender direitinho como isso funciona. Então, o nosso caminho hoje vai ser este. A gente começa com a base, a ciência do hábito. Depois, vamos explorar os esquemas que se baseiam em esforço e aqueles baseados em tempo. Na sequência, vamos ver o que acontece quando a recompensa não depende de nada e, por fim, a gente junta todas as peças para entender o padrão que nos rege. Vamos lá, começando pelo começo. Para sacar os esquemas de reforçamento, a gente precisa primeiro conhecer as duas moedas que o comportamento usa para nos pagar: o esforço e o tempo. Tudo, absolutamente tudo, gira em torno dessa ideia de reforçamento. E é bem mais simples do que parece. Qualquer coisa que acontece depois de uma ação e faz com que essa ação tenha mais chance de se repetir, é um reforço. Pode ser um elogio, dinheiro ou até aquela sensação de alívio. O que importa é o efeito, aumentar a probabilidade de acontecer de novo. Pensa assim, as recompensas que a gente recebe na vida se baseiam em duas coisas basicamente. Ou elas vêm pela quantidade de vezes que a gente faz algo, isso é um esquema de razão, ou elas vêm pelo tempo que passa entre uma recompensa e outra, e isso é um esquema de intervalo. Esforço ou tempo, é isso. Certo. Vamos focar na primeira grande categoria. Aqui, o que manda é o quanto se faz. A recompensa está totalmente ligada à performance, ao número de ações que a gente executa. O esquema mais básico de todos é o reforçamento contínuo. É super intuitivo. Imagina ensinar um cachorro a sentar. Toda vez que ele senta, ganha um petisco. Funciona que é uma beleza para ensinar um comportamento novo bem rápido. Só que tem um porém, ele é frágil. Se a recompensa para, o comportamento some junto, quase que na hora. Agora, na razão fixa, a recompensa vem depois de um número fixo de ações. O exemplo clássico é o cartão fidelidade da cafeteria: compre 10 cafés, ganhe o 11º. O mais curioso aqui é o padrão de comportamento que isso gera. A gente acelera o ritmo perto de ganhar o prêmio e logo depois de ganhar, dá aquela relaxada, uma pausa. É o famoso padrão pausa e corrida, ou break and run. Ok. E se a gente tirasse a previsibilidade da jogada? E se o número de respostas para ganhar a recompensa fosse uma surpresa? Às vezes vem com 3 tentativas, às vezes com 20, às vezes na primeira. Isso é a razão variável. A imprevisibilidade é o seu superpoder. O resultado? O ritmo de resposta altíssimo, quase frenético e super estável. A pessoa quase não para, porque vai que a próxima tentativa é a premiada, né? É exatamente esse o motor por trás das máquinas caça-níqueis e também daquela checagem sem fim das notificações no celular. É o efeito talvez desta vez em plena ação. Beleza, vamos mudar de moeda. Agora não importa mais o quanto a gente faz, mas sim quando a gente faz. O tempo passa a ser o fator principal para a recompensa aparecer. No intervalo fixo, a regra é clara. A recompensa fica disponível para a primeira ação que a gente faz depois que um tempo determinado passa. Por exemplo, a cada hora. Não adianta fazer nada antes. A recompensa só vai estar liberada quando o relógio permitir. Esse esquema gera um padrão de comportamento bem curioso, que os analistas do comportamento chamam de scallop, ou padrão em concha. A atividade fica bem baixa logo depois da recompensa, mas, conforme o tempo da próxima recompensa vai se aproximando, a atividade dispara. Pensa em quem estuda só na véspera de uma prova semanal. É exatamente isso. E claro, se tem o fixo, tem que ter o variável. No intervalo variável, a gente joga imprevisibilidade no tempo. A recompensa fica disponível depois de um período que muda a cada vez. Agora em 2 minutos, depois em 10, depois em 5. Nunca se sabe. Isso gera um comportamento bem diferente. Uma taxa de resposta moderada, mas muito constante. Como não se sabe quando a recompensa vem, a pessoa continua verificando de tempos em tempos, de forma estável. Um bom exemplo é um atleta num treino longo que recebe pausas para descanso do técnico, mas sem saber quando elas virão. Ele continua se esforçando de forma constante, esperando pela próxima pausa. Agora, vamos ver uma categoria especial. E se a recompensa simplesmente
aparecesse, independentemente de qualquer coisa que estivesse sendo feita. A ideia aqui é que o reforço acontece só pela passagem do tempo. Ponto final. Não depende de nenhuma ação específica. Por isso é chamado de reforçamento não contingente. Em alguns contextos, como na terapia, isso pode ser usado para diminuir comportamentos problemáticos. Se a recompensa aparece de graça, de tempos em tempos, a pessoa não precisa mais emitir aquele comportamento para conseguir o que quer. Muito bem. Chegou a hora de conectar todos os pontos que a gente viu. Vamos visualizar como esses 4 esquemas principais se comparam e o que isso realmente nos diz sobre os nossos próprios comportamentos. Olha só esse resumo. Fica bem claro, né? Os esquemas de razão, baseados em esforço, geram muito mais atividade. Já os de intervalo, baseados em tempo, criam padrões mais espaçados. Mas a grande virada de chave está entre o que é fixo e o que é variável. A previsibilidade da razão fixa cria aquela pausa e corrida. Já a imprevisibilidade da razão variável, essa gera uma atividade quase sem fim. Se tem uma coisa para a gente guardar de toda essa análise, é esta aqui. A incerteza, a imprevisibilidade, é um motor comportamental extremamente potente. É por isso que os esquemas variáveis, tanto de razão quanto de intervalo, criam os hábitos mais fortes e mais difíceis de largar. E essa força toda fica muito visível aqui neste gráfico. Ele mostra a resistência à extinção, ou seja, o quão difícil é parar um comportamento depois que a recompensa some. Olha só, o comportamento aprendido com reforço contínuo some rapidinho. O dos esquemas fixos dura um pouco mais, mas os dos esquemas variáveis são incrivelmente resistentes. Isso responde à nossa pergunta lá do começo. Por que é tão difícil largar o celular? Porque a recompensa, uma nova mensagem, uma curtida, aparece no esquema de intervalo variável. Então, no fim das contas, conhecer tudo isso não é só uma curiosidade da psicologia, é uma ferramenta poderosa. Ao identificar os esquemas que estão operando em nossas vidas, a gente ganha a capacidade de entender por que fazemos o que fazemos. E esse é o primeiro passo para assumir o controle e, quem sabe, redesenhar os nossos próprios padrões. Fica a reflexão. Pense na rotina, nos hábitos mais fortes, naqueles que são difíceis de criar ou de largar. Agora que a gente conhece os padrões, qual esquema de reforçamento está, neste exato momento, comandando o seu dia? A resposta pode ser bem reveladora.